Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Você está aqui no canal @dr Ícaro Alves. E hoje, dia 3 de março, às 19h30, eu tenho o prazer de começar uma live aqui com o meu amigo e um excelente médico, Dr. Alain Dutra, do perfil Dr. Alain Dutra e do alainuro.com, tá? Um médico excelente de São Paulo, integrativo, urologista também, amigo meu pessoal há mais de 30 anos, e hoje nós vamos conversar com vocês sobre a chamada síndrome pós-spike, tá? Que engloba tanto o conjunto de sinais e sintomas desenvolvidos por quem teve a Covid e continua apresentando sintomas até hoje, pós-Covid ou Covid longa, mas também aquelas pessoas que eventualmente se expuseram a várias doses dos imunizantes naturais, né, das vacinas, naturais não, dos imunizantes, né, dos produtos, vamos colocar qual nome que seja, que a gente pode chamar, né, aquilo, Janssen, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e companhia, e desenvolveram os sintomas após também. Então, pós-spike, ou seja, pós-exposição à proteína que o vírus usava para entrar nas células e parece que usava para bem mais coisa, tá? Chamando Alan? Olá, estamos aqui juntos. E aí, Alan, tudo bem? Você está conseguindo me ver e ouvir aí na tela dividida? Sim, você me escuta? Eu te escuto normalmente, mas o Insta tem um negócio que é de vez em quando eu não consigo ver a outra pessoa. Quer dizer, todo mundo vê nós dois, mas eu não consigo ver a outra Você não está pessoa. me vendo? Não, mas relaxa, tranquilo. Você também não Estou te faz meu vendo e tipo, estou não. te ouvindo. E aí, tudo bem? Se tiver com saudade, te mando uma foto depois, pra você ficar olhando. Não que eu queira. Gente, o doutor Alan Dutra, como eu disse para vocês, é um amigo meu querido da época da faculdade. Ele formou aí 2 anos antes de mim, se eu não me engano. E a gente saiu muito na faculdade, somos amigos de muito tempo, sabe? E, além disso, somos médicos da integrativa, da ortomolecular, abordagens em medicina, e com abordagens muito parecidas, tá? Ele tem uma clínica extremamente bem montada, com muitos recursos. Eu atendo basicamente no consultório mesmo, até mais online hoje em dia, atendo presencial também, mas a gente tem uma afinidade de ideias. Então, Alan, muito obrigado por ter aceito o convite. Por favor, se apresente para o pessoal aí, já que o vídeo vai ficar postado depois. Não, obrigado pela introdução. Acho que a clínica não está tão bem montada assim como eu gostaria, ou como você diz, mas obrigado pelos elogios. Mas, de qualquer maneira, meu nome é Alan Dutra, sou formado há 27 anos, vou fazer 28 esse ano de formado. Originalmente, eu sou cirurgião geral e urologista, e nos últimos 10 anos, mais ou menos, eu me dediquei à medicina funcional integrativa, muito pela sua influência, você sabe disso. Na verdade, o kickstart aí para eu mudar de carreira foi conhecer o seu material, foi me reaproximar de você depois de vários anos aí que a gente ficou com um relacionamento um pouco afastado. E eu sou muito grato a você por ter me introduzido essa medicina que hoje é minha vida, que hoje renovou meu interesse pela própria profissão, porque há uns 15 anos atrás eu estava bastante desiludido com a profissão. Então foi por conta da medicina funcional integrativa que eu consegui reavivar esse desejo aí de fazer o bem pelas pessoas e de praticar uma medicina que eu considero extremamente resolutiva e que eu considero a medicina do futuro. Alan, você sabe que, sem rasgação de seda, você é um dos caras com quem eu mais aprendo hoje em dia, sabe? Já de uns 10 anos, de uns 8 a 10 anos para cá. Você tem muito material, já deve ter ajudado a salvar milhões de vidas direta ou indiretamente. Então, ter podido ajudar de alguma forma nessa questão é honroso para mim. Mas
já de um tempo para cá, eu aprendo muito mais com você do que com certeza ensino alguma coisa. Então, só tenho a agradecer. E por agora, você parece que está entrando bastante na questão da inteligência artificial na medicina, né? Quer falar um pouco disso? Do seu outro canal e tudo? Ah, sim, obrigado por ter levantado a questão aí. Então, eu estou acompanhando, já tem uns 2 anos, a questão da IA, né? Eu sei que tem muita gente que tem os seus pontos de interrogação, tem os seus questionamentos com a inteligência artificial, e eu acho que é bastante aceitável isso, porque é uma tecnologia que é como uma faca, né? Pode ser usada para o bem e para o mal. Mas eu acho que a gente está numa situação aí de mudança radical de uma série de coisas, e o profissional precisa se adaptar à tecnologia, porque ela vai vir. Não tem jeito, a gente não tem como ficar só desdenhando algo porque talvez a gente não goste, porque isso é o futuro. O profissional que souber usar IA vai ser um profissional mais eficiente, mais rápido, mais dedicado até no que faz, porque vai conseguir tirar várias coisas aí que tomam o nosso tempo da frente. Então a IA, logicamente, como ferramenta, pode ser utilizada de maneira ruim ou boa. Então hoje eu estou utilizando as várias IAs disponíveis, o ChatGPT do OpenAI, o Claude do Anthropic, o Gemini do Google, o Grok do Elon Musk, lá do X, do X. Então, estou procurando entender quais são as melhores ferramentas para os melhores benefícios que a gente pode tirar disso daí. E realmente é uma coisa que eu gosto, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de estudar um pouco de informática, de computação, sempre gostei dessa área. Então, a gente está também trabalhando firme aí para integrar IA, para melhorar cada vez mais o atendimento, cada vez mais proporcionar um melhor serviço para os pacientes e também ajudar a comunidade médica, a comunidade de saúde a dominar essas ferramentas. Eu estou planejando fazer palestras em eventos para divulgar a IA, como é que os profissionais podem utilizá-la de maneira adequada, não como substituto de ninguém, mas como é como se você tivesse um assistente do seu lado 24 horas por dia, e o assistente, como nós sabemos, pode cometer erros, né? Então a gente tem que estar supervisionando o serviço do assistente. Então, se fosse uma pessoa, se fosse uma secretária, se fosse qualquer coisa do tipo, seria a mesma coisa. Você não ia simplesmente engolir tudo que a secretária ou que o auxiliar vai te fazer sem checagem, né? Então, graças a Deus, eu estou acompanhando essa evolução da tecnologia. As alucinações estão cada vez mais raras. Antes era muito comum. Eu me lembro que no começo, o ChatGPT, uma vez eu fiz um pedido para ele, ele me entregou assim as referências, porque eu pedi para ele as referências, né? E eu fui checar, eram referências bibliográficas extremamente convincentes, mas quando você ia ver, elas não existiam. E tinha montado as referências do nada, assim, que não existiam, não existia o artigo, não existia o autor, não existia nada. Então isso hoje praticamente não existe mais. Você tem hoje ferramentas que juntam a pesquisa na internet com o modelo de linguagem, e hoje tem o Deep Research, tanto do OpenAI como o Deep Research do Grok, e também tem no Perplexity, tem várias ferramentas que hoje você consegue pegar textos muito completos, textos muito aprofundados sobre diversos assuntos, e hoje você também consegue utilizar isso como uma ferramenta muito útil para estudar, para você ganhar tempo nos seus estudos. Então, o profissional do futuro, seja qual área que for, precisa realmente estar inteirado com a IA, e porque eu desenvolvi aqui umas automações com IA, inclusive o chatbot que tem na clínica é feito com automação que tem IA, né? Não é só IA, mas tem IA junto. Então a gente tem que estar em cima dessa onda aí, porque o profissional que não estiver acompanhando, ele vai ficar para trás, né? É assim, não é que a IA vai substituir o emprego. Alguns empregos certamente ela vai tirar. A gente não sabe quantos ainda, porque tem desde previsões assim catastróficas, dizendo que 80% da humanidade não vai ter emprego, como tem outras previsões muito menores. Mas eu acredito que não vai ser a IA que vai tirar os empregos, vai tirar emprego de gente incompetente, com certeza. Mas a IA vai tirar empregos de pessoas que não sabem usar IA. É isso que vai acontecer no meu ponto de vista. Então, o profissional tem que estar por dentro disso daí. Quais são os dois canais seus, então, para o pessoal poder seguir lá no YouTube? Ou, assim, para citar o canal de IA também, Alan.
Então, tem o canal do YouTube tradicional, né, que você já conhece, que é meu nome, né, DR, escreve Alain Lain, então DR Alain Dutra, você busca lá no YouTube, ou então você coloca youtube.com barra C, né, acho que é barra C e barra DR Alain Dutra. Aí você vai entrar no canal direto. Então você coloca, mais fácil colocar o DR Alain Dutra ali na pesquisa do YouTube, você acha o canal. E o canal novo é IA na Medicina, chama IA na Medicina. Né? Já tem alguns vídeos lá, é um canal pequenininho ainda, né? E é um IA, é um canal focado na aplicação de IA na medicina. Então, gente, é muito importante vocês começarem a acompanhar a IA na saúde e na medicina, porque é invariável, como o Alan falou, que ela vai entrar cada vez mais em todas as áreas. Então, a partir do momento que entre na área de saúde também, você, como profissional de saúde e também como usuário geral, é bom você ir se habituando para não tomar um choque quando ela realmente, não digo tomar conta, mas for bem proeminente em várias áreas do conhecimento humano, né? Bom, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, sou formado pela UNB também, como o Alan, formei há 25 anos atrás, em 2000, e eu sou homeopata por RQE, né, por especialidade, mas sou pós-graduado, entre outras pós-graduações, principalmente em ortomolecular em medicina. É isso que eu procuro fazer no meu dia a dia, medicina do estilo de vida, ortomolecular integrativa, que o Conselho Federal de Medicina insiste em não reconhecer como especialidade, mas que tem resoluções reconhecendo como abordagens em medicina de valor é, cientificamente comprovado, tá bom? Então, a minha ideia principal, quando eu pego um paciente em consultório, do Alan também, é primeiro saber por que ele está doente. E a gente sabe que a maior parte do que importa para recuperar, manter e melhorar a saúde, tem estudos robustos de com 20 mil pessoas até com 730 mil pessoas, tá? Estudos comprovando que o que mais importa para a saúde é recuperar, manter e melhorar a saúde. Eu tenho 9 livros escritos, os 2 últimos estão gratuitos para vocês. Um que é o Adulto no domínio suasaude.com.br, quase 160 páginas do que mais importa para a saúde. O Alan teve a... Ele me deu de presente, né, escrever a apresentação, ou melhor, o prefácio do livro, tá bom? Tá aqui. Ele escreveu o prefácio. Eu ia abrir aqui na página certa, mas eu não estou conseguindo achar a página certa, não. Esse livro você pode baixar no domínio suasaude.com.br e tem o livro da Gigi.com.br, que é um livro infantil sobre hábitos saudáveis e estilo de vida para vocês baixarem, lerem, seguirem, melhorarem a vida de vocês. Com certeza vai melhorar e espalharem à vontade, é gratuito para ajudar a humanidade, tá? E hoje a gente sempre se fala a cada 2, 3 meses e na hora de escolher o tema, não sei se foi o Alan que Não, sugeriu, ou sem eu, ou os querer. dois. Eu que resolvi arrumar tema polêmico, né? Podia ter ficado um tema tranquilo, né? Não, Mas eu acho que é um tema mas importante. a gente está precisando fazer isso, até porque assim que essa live acabar, eu vou baixar e vou resguardar essa live, tanto no meu computador, quanto lá na comunidade Domine Sua Saúde, sabe? E depois eu vou colocando em lugares que eu saiba que vão mantê-la. Por quê? Porque quando a gente fala do tema da live de hoje, síndrome pós-spike. O que é síndrome? Conjunto de sinais e sintomas. Pós-spike, pós-exposição a spike. A spike é a proteína que supostamente a medicina disse, né, a medicina convencional, que seria somente a proteína que o vírus usava para poder entrar nas células e a partir daí inocular o seu material genético e a partir daí ter toda uma mecânica viral. Só que de 4 anos para cá, a gente sabe agora, de 3 anos para cá, robustamente, que a proteína spike ela tem um monte de outras funções no organismo, sendo a principal causadora dos adoecimentos circulatório, hematológico, neurológico, né, e cardiovascular em geral. Então, e como é que a humanidade se expôs a spike? De 2 formas básicas, tá? 3, aliás. Ou pela vacinação, pelos produtos, né, que foram chamados de vacinas, tá? Seja por ter tido a Covid, quanto mais vezes pior,
seja pela chamada dupla exposição, que era o quê? Ser vacinado e ter tido a doença. Deixa eu te E perguntar, hoje em dia eu acho que porque eu estou um pouco por fora das políticas eu sei que o Mark Zuckerberg mudou de ideia depois que o Trump entrou. Mas sim. você não está com medo de usar essa palavrinha aí que você está usando? A gente pode falar só imunizante, então? Vamos falar inoculante, imunizante. Eu estou falando até para não prejudicar a tua rede, porque eu não sei como é que está isso. Tu teve algum bloqueio recente por causa disso? Não, não tive não. Até porque depois que o Zuckerberg, ele realmente parece que bandeou de lado, né? Sempre habilmente bandeando para o lado que está no poder, até o YouTube parou de tirar vídeo do ar e eu não tenho visto o Shadowban por esse conteúdo mais, nem eu, nem os outros médicos que falaram disso aí. Mas assim, sinta-se à vontade para a gente falar só de um nicho, se você achar por bem. Não, Entendeu? eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Não sei, você está mais por dentro do Instagram do que eu, né? Tá. Então, de repente. Mas, enfim, se quiser continuar usando a palavra, tudo bem por mim, mas eu estou só preocupado em prejudicar a tua rede aí. Mas, enfim. Tá. Vamos falar então inoculante, vocês já sabem o que que é, tá, gente? Tá bom? Que foram aí aplicadas em massa para muitas pessoas nos últimos anos. Então, o pós-spike é gente que está apresentando sinais e sintomas causados ou agravados, seja por ter tido a doença, quanto mais vezes pior, seja por ter tido exposição a inoculante, quanto mais pior, seja pela dupla exposição, né? Que essa tá escrito desse jeito na internet, que foi inoculante mais ter tido. Eu tenho pego no consultório uma quantidade assustadora de pessoas com sinais e sintomas e doenças causados ou agravados pelo pós-spike, seja por uma via, seja pela outra. Qual que é a sua realidade nisso aí, Alan? Sim, eu tenho atendido vários pacientes com problemas relacionados, seja problemas cardiovasculares, uma espécie de trombofilia não genética, né? Uma facilitação à trombose e fenômenos embólicos que a pessoa não tinha por genética, problemas aí principalmente de névoa mental, muita gente com dificuldade de concentração, dificuldade de dormir direito, algumas pessoas com neuropatia periférica por conta do spike, algumas pessoas também com desbiose crônica, né, sintomas gastrointestinais crônicos por conta da mesma situação. Então, se você for ver, hoje já existe uma aceitação, que não existia há 6 meses atrás, de que existe a síndrome relacionada. Não existe, lógico, um consenso que é por causa da proteína spike, mas já existe uma aceitação, só que eles estão chamando de raríssimo, tá? Oficialmente eles estão chamando de raríssimo, qualquer tipo de evento agravante pós-inoculação. E eles estão aceitando já há anos a questão da síndrome pós-vírus, ok? Então tem essas duas situações, síndrome pós-vírus, síndrome pós-inoculação, e oficialmente uma seria muito mais comum, seria uma pessoa a cada 10 ou até uma pessoa a cada 5 que tiveram contato com o vírus tem a síndrome longa, né? Pós-doença longa, pós-vírus longa, que eu já falei disso em vários vídeos anos atrás, e agora já existe a aceitação na comunidade científica que existe uma síndrome equivalente, que eles estão chamando de raro, e que eles estão dizendo que é transitória, porque existe ainda essa história oficial de que a proteína não persiste no organismo, porque ela é degradada ao longo de dias ou semanas, né? Só que a gente sabe, através de estudos de alguns patologistas, de alguns outros estudos, que não é bem assim, que essa proteína não está sendo varrida tão rapidamente do organismo pós-inoculação, como estão dizendo. E outra coisa, é muito difícil, primeiro que nós não temos um exame provando que a pessoa tem essa proteína circulando. Eu sei que já existe na Europa uns exames que estão começando a aparecer, a gente não tem acesso ainda aqui a esse exame. Então, e outra coisa, mesmo que tenha, como é que vai provar que a proteína veio do inoculante ou a proteína veio do vírus? Vai ser muito difícil alguém estabelecer um nexo causal aí, pela quantidade de pessoas que foram submetidos. Então, como é que você vai dizer que foi vírus, que não foi? Complicado, não é verdade?
Mas Sim. oficialmente falando, o que o pessoal está admitindo agora, chamando de raríssimo, é que a pessoa, geralmente, que tem a síndrome relacionado à inoculação, os sintomas seriam mais rápidos, mais transitórios e seriam mais localizados, tipo a neuropatia periférica, tipo uma miocardite, tipo um problema cerebral, porque ele atravessa a barreira, certo? A proteína spike atravessa a barreira. E que a síndrome pós-vírus é muito mais abrangente, pega mais, pega mais sistemas, mais órgãos, né, e mais persistente em termos de duração. Eu não estou convencido disso, eu acho que as coisas são muito parecidas. Esse raríssimo aí que eles estão falando, eu não entendo como raríssimo, tá? E essa situação do pós-vírus, agora com o passar aí dos anos, a gente tem hoje o vírus atenuado, então hoje fica mais fácil, talvez, ao longo dos anos, a gente começa a perceber melhor o que está vindo, né, do vírus, o que poderia estar vindo da inoculação. Não sei se é essa a tua percepção, mas, enfim, é isso que eu tenho observado, né? Então, a gente sabe que essa proteína ela é altamente tóxica, a proteína S ou proteína spike. Ela, como você bem falou, ela facilita a entrada do vírus nas células. Ela também é o principal alvo das respostas do sistema imunológico, sistema imune. Então, a gente tem observado vários sintomas que a gente já começou a falar aqui, mas vamos falar de uma maneira mais estruturada, que é a fadiga crônica, que é relatada, segundo estudos, em 15% dos pacientes que têm a forma longa pós-vírus, né? Isso de acordo com uma agência de saúde pública do Canadá, mas esse número provavelmente está errado, não deve ser só 15%. Tem disfunção cognitiva em 30 a 35% das pessoas, ou seja, a pessoa fica com a névoa mental, ela fica confusa, ela fica sem foco, ela fica sem atenção, ela fica com dificuldade de memorização, ela fica com sintomas semelhantes a um déficit cognitivo de uma pessoa que vai desenvolver, por exemplo, uma demência. E tem os problemas cardiovasculares, a miocardite, né, que a gente comentou, que é um pouco mais raro, e trombose, que eu vejo com mais frequência. E tem pessoas que desenvolvem sintomas psiquiátricos, né, ansiedade, depressão, relacionada à inflamação cerebral. Então, tem estudos que demonstram que a proteína spike ela pode atravessar a barreira hematoencefálica ou hematolicórica, leva, assim, à inflamação cerebral, e isso pode levar à ativação do sistema de defesa do cérebro, dos neurônios, a micróglia, ok? Então, essa ativação da micróglia também acontece com doenças neurodegenerativas. Isso leva a essa confusão mental, essa névoa mental que muitos pacientes eles experimentam. Teve um estudo que foi feito em camundongos que mostrou que eles pegaram e colocaram dentro do cérebro dos ratinhos a proteína spike. Isso induziu uma disfunção cognitiva porque ativou uns receptores que você conhece bem, que eram os receptores Toll-like receptors, né, o Toll-like 4. Né, e isso imitou os sintomas da síndrome pós-vírus, né, então, mais localizado no cérebro, porque eles fizeram essa injeção localizada nesse órgão. Então, teve um outro estudo que encontrou uma inflamação perivascular, ou seja, uma inflamação em volta dos vasos, no cérebro de pacientes que tiveram desfecho fatal, né? Vamos falar assim, que não sei se a palavra, pelo menos no YouTube não pode falar essa palavra, né? Então, as pessoas que tiveram desfecho fatal, né? Então tinha uma inflamação perivascular nessas pessoas pós o vírus e vieram a óbito. Então isso tem uma forte sugestão que tem um impacto direto no sistema nervoso central dessa proteína. Então, também os danos que acontecem nos vasos, danos na camada do endotélio, né, que recobre por dentro dos vasos. A proteína pode danificar essa camada do endotélio. Isso vai romper a integridade dessa barreira hematolicórica ou hematoencefálica. Isso pode contribuir também para problemas cardiovasculares, como miocardite, que nós comentamos, e também tromboses, de modo geral. Teve um estudo que detectou o antígeno spike livre no sangue de adolescentes e adultos jovens que tiveram a miocardite pós-inoculação, e isso tem dado muitas pistas sobre o papel da spike nesses pacientes.
E também tem os casos de autoimunidade, né? Tem casos que você tem a proteína spike induzindo, a gente chama de epítopos antigênicos, né? Então, ela tem algumas partes da proteína que imitam proteínas humanas, então isso gera um mimetismo molecular, gera uma autoimunidade, porque o organismo começa a atacar células endoteliais pensando que está atacando a proteína spike. E isso pode agravar os sintomas a longo prazo. E tem a ativação crônica do sistema de defesa, ativação crônica inflamatória, através de receptores Toll-like receptor, que nós estamos comentando, eu falei do TLR4, mas tem o TLR2 também, e também a formação contínua de citocinas pró-inflamatórias, como é o caso da interleucina 6, da interleucina 1-beta. Isso vai contribuir para a inflamação sistêmica e neurológica. E tem estudos também que descobriram que a proteína spike, ela persiste na circulação, né, de pacientes com sequelas pós-vírus, isso não está provado ainda pós-inoculação, mas pós-vírus tem essa comprovação que a proteína persiste até 12 meses após o diagnóstico da síndrome de Covid longa, certo? Então, existe um reservatório viral ativo e a proteína spike fica circulando persistentemente, gerando as sequelas, gerando os sintomas crônicos. Já no contexto pós-inoculação, teve um estudo recente que detectou níveis elevados de proteína S, proteína spike, em participantes que sofreram a picada, desenvolveram uma síndrome relacionada à picada, mais 700 dias após. Então, esse estudo já está sugerindo que não é bem assim essa história, que essa proteína fica pouco tempo circulando, ok? Então, a gente tem que aguardar novos estudos. Aos pouquinhos, a gente está, graças a Deus, tendo essa situação que mais pesquisadores estão tendo coragem de pesquisar sobre isso. A gente está tendo a redução, né, da censura. A época da pandemia foi uma época muito complicada para o meu canal, porque, assim, ao mesmo tempo que o canal do YouTube cresceu muito, né, eu também chamei a atenção aí do pessoal lá e eu comecei a sofrer muito shadow ban, né? Então, hoje eu estou com muito problema no canal por conta das coisas que eu falei durante a pandemia. Enfim, as pessoas estão começando a abrir os olhos e estão admitindo aos poucos, né, que a gente estava certo, né, Ícaro? O que vai acontecer é que daqui a 3 anos eles vão falar que foram eles que descobriram, né? Sim. A live é sobre pós-spike, Alan, mas eu sempre tive um pé atrás de botar toda a culpa do problema só na proteína spike, tá? A gente sabe que existem vários subtipos de spike, tá? Tanto em vírus quanto em produtos vacinais, em produtos imunizantes, desculpa, a força do hábito. Eu acredito que o grande problema sejam pós-vírus ou pós-partes dele, seja por qual via entraram, sabe? Porque, vamos pensar, tem até a tecnologia, a parte priônica, que a gente tem que ver. E essa é a que mais me assusta, sabe? Porque a partir do momento... Eu vou explicar para vocês basicamente o que é um prion, gente. Prion é uma proteína, tá bom? Você pode ter prion de qualquer proteína, tá bom? Toda proteína, ela é uma sequência de aminoácidos, que de repente, para ela funcionar, tem que ser dobrada assim. Pronto, assim ela funciona. Mas se essa mesma sequência de aminoácidos for dobrada assim, ela pode detonar os lugares onde ela for. Ela virou um prion, tá bom? E um prion nocivo, digamos assim, tá? Porque nem toda dobradura errada de uma proteína, e a gente tem milhões no corpo, diferentes, nem toda dobradura errada de proteína, ela vai gerar problema. Pois bem, só que descobriu-se que quando uma sequência priônica, ela entra no corpo, se ela encontrar outros prions parecidos, outras proteínas que tenham a mesma estrutura molecular parecida, a mesma sequência de aminoácidos, ela vai fazendo com que essas proteínas suas, elas vão começando a se dobrar erradamente, em sequência. E não tem cura para isso. Eu até acho que o nosso sistema imunológico deve ter alguma forma não reconhecida de trabalhar quanto a isso. A gente aqui não tem como mimetizar isso para o sistema imunológico por conta de estímulo externo reconhecido. Enfim, vamos trocar em miúdos. Eu acredito
que o que o vírus deixa no corpo e os imunizantes, eles não façam mal só pela spike. Eu acho que a spike é a ponta do iceberg que a medicina tem aprendido a valorizar e a estudar. Eu acho que tem mais do que Não, isso. tem sim. Tem a questão das partículas, né, das microvesículas lá que eles usam para encapsular o RNA mensageiro e que aquilo ali também o organismo teria dificuldade de degradar aquelas microvesículas que são utilizadas para encapsular. Porque o RNA a gente sabe que ele é um material muito frágil, então eles tiveram que modificar a estrutura do RNA mensageiro, trocando a uracila lá do código genético por uma uracila modificada e fizeram essa microvesícula para segurar esse material. Então tem muita gente que acha que o PEG, polietileno glicol que está lá naquela camada e outros materiais, eles também teriam problemas em si, né? Não é só a spike, como você bem disse. E tem aquela teoria que eu não consegui comprovar ainda, eu acho que ela faz muito sentido, mas eu pelo menos não vi, se você conhece a literatura, você me fala, Ícaro, comprovando que existe na prática, tem muita gente que acha que existe o fenômeno de shedding, né? Que é aquele fenômeno que a pessoa que está com as partículas poderia passar as partículas para outras pessoas em volta, pelo beijo, pela saliva, pelo contato sexual, seja o que for. Eu tenho muitos pacientes que acreditam muito nisso, mas eu fico um pouquinho, não digo para você que eu não deixo de achar a teoria muito válida, mas eu fico um pouquinho pé atrás, porque eu acho que, primeiro, isso seria uma coisa extremamente complicada, se fosse verdade, total, né? E também eu não conheço estudos falando que, de fato, isso acontece em humanos, não in vitro. Você conhece algum que tenha comprovado isso? Se existe, não teve divulgação em revista de peso, em local de peso, como era de se esperar, Alan. Como era de se esperar, porque isso seria bombástico. Agora, quando a gente vê em locais de menor peso, eu vejo isso como possível e como comprovado em matéria de prion, tá? Ou seja, em matéria de microproteínas com dobraduras equivocadas, seja produzidas intencionalmente por códigos maliciosos do vírus ou dos imunizantes, tá? Mas assim, o que eu vi foi, existe, mas eu não consigo te mostrar. Então, teoricamente, fica no campo do plausível, Eu né? deixo no Só do plausível. campo do plausível, eu deixo no campo do a confirmar, entendeu? A confirmar. Tem uma Sim, sem característica, dúvida. tem uma característica importante do prion, que ele é autorreplicante, né? Sim, São proteínas autorreplicantes, e aí é só para complementar o que você falou, o caso mais conhecido de prion é a doença da vaca louca, né? A doença do Creutzfeldt-Jakob, né? E essa doença foi a primeira doença em humanos que foi comprovadamente por prion, que é essas proteínas mal dobradas, como você bem disse, e que são autorreplicantes, e algumas delas conseguem, inclusive, ao encostar em proteína do próprio organismo da pessoa, deformar essa proteína e como se ela transformasse ela também num prion. e um efeito Então ela tem em cadeia, é né? um efeito em cascata. E aí vai formando várias proteínas disformes que vão embolando no organismo, causando um monte de sintoma, um monte de problema. Inclusive, a proteína beta-amiloide e a proteína tal da doença de Alzheimer, a gente não pode chamar elas de prions, né? Porque elas não são exatamente prions no sentido de preencher todos os critérios, mas elas têm características priônicas. Então, porque o beta-amiloide ela vai batendo nas outras proteínas e vai deformando outras proteínas também, né? Então, são doenças muito complicadas porque a gente não tem tratamentos eficazes contra os prions, né? Então, é muito complicado tratar uma doença priônica, porque já era difícil tratar vírus, porque tem pouquíssimos antivirais, né? Comparado com o antibiótico. E prion é pior ainda. Prion é uma situação bem complicada. Eu acredito que nós tenhamos defesas contra prions, tá? Só que a medicina ainda não descobriu como que o corpo faz isso para tentar depois arrumar um mecanismo na natureza replicável, sabe, Alan? Sim, sim. Aí fica nessa do não se faz. Agora, a partir do momento que dentro do código genético do vírus e de parte do código que foi colocada nos imunizantes, você tem várias sequências de proteínas
que ocorrem no organismo, só que dobradas aparentemente intencionalmente de forma equivocada. Eu só consigo pensar que nós tenhamos defesas quanto a isso, do mesmo jeito que nós temos auditores do nosso código genético. Sofreu uma mudança, é uma mudança pequena, a gente consegue auditar e recompor. Se é muito grande, induzir a apoptose. Eu acredito que talvez a gente tenha alguma forma de contra-induzir um prion e melhorar a dobradura dele. Mas enfim, aí vai ficar muito técnico, né? É, quando a gente olha que 97% das Covid longa, né, da síndrome pós-spike sustentadas foram nos inoculados, aí você já tem uma correlação bem interessante entre os inoculantes e a própria doença, ter a própria doença. E citando algumas coisas que eu fui lembrando aqui à medida que você falou. Pós-spike não é uma coisa rara, pelo amor de Deus. Você pode falar que as estatísticas oficiais, né, Alan, falam que é coisa rara, mas o que a gente pega no consultório não é raro. Eu pego uma grande maioria de pessoas com pelo menos alguns sintomas que a pessoa fala, eu não sou mais a mesma pessoa de depois do inoculante ou da vacina, que é o mais comum, ou de ambos. Eu pego isso com muita frequência. Eu tenho um paciente que ele era tenista, tá? Super saudável, e a filha ficou no pé dele, médica, se eu não me engano. Você precisa se imunizar, você precisa inocular, é muito importante, e tem que fazer e tudo, tanto encher o saco que ele fez. 2. Ele teve 4 infartos em um ano. 4. Até evoluir para cirurgia cardíaca, tudo ficou bem debilitado. Eu tive uma moça nova que desenvolveu granulomatose de Wegener. Você vai me desculpar, granulomatose de Wegener eu peguei 2 na minha carreira. A dessa pessoa e na faculdade de medicina, porque o HUB tinha muito caso estranho, incomum. Eu peguei um bombeiro novo com esclerose múltipla, um cara que era destaque no treinamento e tudo. Tudo depois do pós-spike, seja qualquer via que você pensar. Eu sei que o novo governo aí dos Estados Unidos promete mudar todo o entendimento que a gente tem, né? Tanto dos inoculantes quanto da doença em si, com esse relatório que está para sair aí. Aguardemos. Sim. Porque depois que sair um relatório chancelado pelo governo norte-americano, eu duvido que a censura nas redes continue a mesma. Eu acho que pelo menos parar vai parar. Tá? Esperamos que sim, né? E tomara que isso Esperamos. influencie também aqui nosso país, que não está seguindo o mesmo rumo, né? Sim. E o pessoal fala em algo transitório, Alan, mas peraí, vamos parar tudo. Quando é que a pandemia acabou mesmo? Começo de 2023, foi decretado. Final de 2022? Beleza. De lá para cá, tem gente que está apresentando todos os sintomas que você falou e mais uma lista de centenas até hoje. Então, Sim. como é que alguém pode bater no peito e falar é tudo transitório? Cara, a gente ainda está aprendendo com Mas essa a gente doença. sabe que existe uma má vontade muito grande, né, de associar qualquer sintoma à inoculação. Porque se você começa a sugerir, mesmo no ambiente acadêmico, mesmo no ambiente científico, que o problema pode estar relacionado à inoculação, isso daí, para a grande maioria dos ciclos científicos aí que nós temos conhecimento, que tem sim influência política, eles vão tratar isso porque vai considerar isso como um maluco né? Maluco Sim, anti-inoculação. Então é muito complicado que existe um viés contra essas pessoas que estão com esses sintomas e a pessoa vai tentar atribuir isso aí a vários outros problemas antes de pensar que o problema está relacionado à inoculação. Então, a gente sabe que tem essa má vontade muito sim. grande, né? No final das contas, eu me acostumei, Alan, a nos últimos 5 anos ser taxado de Mel Gibson em teoria da conspiração. As pessoas só esqueceram que no final do filme, quando entraram no escritório dele, de só um taxista, tudo que ele preconizou era verdade. Tudo que ele preconizou era verdade. E assim, eu tenho que dizer que transitoriedade desses sintomas ainda é uma coisa que, para algumas pessoas, principalmente na bi-exposição, na dupla exposição, inoculante e doença, eu tenho visto gente que parece que está durando tempo demais. E eu questiono se
isso aí não possa estar eventualmente relacionado a mudanças expressivas no código genético em si ou na epigenética da Então, pessoa. a gente sabe o seguinte, que, se eu não me engano, posso até estar errando essa estatística, mas é uma coisa parecida. Mais ou menos 8% do código genético humano é resto de vírus ao longo da evolução, ao longo aí de milhares ou milhões de anos. Então, existe um estudo, eu não depois chequei se tem um estudo in vivo, mas eu conheço estudo in vitro que provou que o RNA mensageiro sofreu ação de transcriptase reversa e virou DNA e foi integrado ao DNA de células hepáticas. Então, esse estudo existe, eu li há vários meses atrás, eu só não fui atrás ainda sobre algo provando isso em vivo. Saiu Okay? um em vivo, Alan. Saiu um em vivo. Eu não vou saber, porque a gente lê tanta coisa, né? Eu não vou saber aonde está, de qual órgão, mas eu tenho certeza que saiu um em vivo. Se eu não me engano, foi o Nasser que falou dele há algumas semanas atrás. Eu vou tentar achar, sabe? Mas assim, isso é só questão de tempo. Sim, eu também Isso é acho. só questão de tempo. Também acho. Porque a Enfim, gente já teve essa situação já evolutivamente, que os vírus foram entrando na gente, foi sendo incorporado, porque não aconteceria né, com esse vírus em especial, né? e pelo Tem amor de algumas Deus, evidências, tem algumas evidências que dizem que pelo menos parte dos sintomas de longo prazo, seja do inoculante ou seja do próprio vírus, poderia ser a reativação de outros vírus latentes, né? sim. Reativação de Epstein-Barr e outros vírus semelhantes. E tem um artigo, inclusive, que fala de uma teoria de reação cruzada, que a proteína spike poderia acontecer no organismo, essa reação cruzada, e isso explicaria a semelhança que tem entre a síndrome pós o vírus e após a inoculação. Então, tem essa. Tá saindo os estudos aí. A gente vai ver ao longo dos anos muita coisa a respeito, né, disso daí. Vai. E assim, se a gente for olhar a evolução, o primeiro material genético que existiu não era de dupla fita, era de fita simples. Sim. Era o RNA. Então, eu acredito que o DNA tenha sido uma mutação evolutiva, onde você desenvolveu uma outra base e duplicou o filamento para você poder fazer um outro tipo de transmissão, né, sexuada dentro de espécies. Então, se o DNA veio do RNA e de mutações e duplicação no RNA, por que a gente só teria transcriptase reversa e o mecanismo da transcriptase reversa para fabricar DNA? Isso não faz sentido. Isso é contraproducente, isso não é energeticamente viável, sabe? Enfim, o que eu te digo é que o papo que é bom acaba acabando cedo, né? A gente ficou elocubrando aqui e acabou que está quase terminando o tempo da live. Mas vamos lá. Tem aquela hora de restrição ainda? É melhor ficar dentro de uma hora, porque senão o alcance da live é derrubado estratosfericamente. Ela fica lá, mas o alcance cai pra caramba. Complicado, né? Sim, sim. Então, assim, o fato, gente, entendam, tá? O Alan começou, eu completei e a gente está discutindo aqui. A maioria de vocês está com sintomas causados ou agravados, sintomas ou doenças causados ou agravados por terem tido a doença ou por terem inoculado ou por ambas as coisas. É o que eu tenho visto em consultório. Me pareceu que o Alan concorda comigo. A maioria, sabe? Pode chegar com um sintoma mais exuberante, que é tratar e tudo, mas quando você vai investigar, na grande maioria das vezes, um dos marcos daquele sintoma está incomodando, daquela doença está esquisita, daquele handicap, daquela dificuldade está maior, um dos marcos é a doença que a gente teve nos últimos 5 anos. Vale a pena você ver isso, porque não existem protocolos cientificamente estabelecidos com estudos duplo cego, randomizados, placebo-controlados, dizendo este protocolo aqui desintoxica da spike. Né, Alan? Não Não existe. tem. Na verdade, eu estou falando disso já tem bastante tempo, mas eu sempre falo que é o que nós temos para hoje.
certo? Sim, É o que a gente tem de que tem razoabilidade alta, mas que não tem estudos comprovando. Uma coisa que eu mais escuto no consultório, Ícaro, é assim, as pessoas perguntando, mas quanto tempo eu tomo isso? Não tem critério objetivo para saber, sim, né? Então a sim. gente pode criar um protocolo baseado no bom senso, tipo assim, toma isso daí 6 meses. Se você não tem como manter de jeito nenhum, sei lá, seja por questão financeira ou qualquer outro motivo, interrompe aí algumas semanas e vamos ver como é que você fica, né? Sim, Mas sim. se você puder tomar as coisas contínuo, melhor, sendo coisas que não têm efeitos colaterais, né? A gente pode falar aqui, já que a gente está no final da live, para as pessoas não ficarem chateadas depois, não falou de solução, mas é NAC, nattokinase, piquenogenol, vitamina D tem que estar no nível adequado, vitamina C tem que estar no nível adequado, os antioxidantes gerais, aí a gente pode falar também dos flavonoides, luteolina, quercetina, Azul de curcumina, metileno, naltrexona, a Iver. o LDN, que eu gosto demais, que eu tomo já há 8 anos, eu tomo naltrexona, e azul de metileno também tomo todo dia, mas não por causa disso, eu tomo por causa da prevenção de Alzheimer, que eu tenho muito caso na família. Sim, Mas essas coisas são muito boas. O LDN é muito bom para doença autoimune, para quem está desconfiado que tem doença autoimune, tem alguma evidência de doença autoimune ou tem comprovadamente doença autoimune, porque você sabe, você vê todo dia no consultório um monte de gente com FAM alterado, né, fator antinuclear alto, e que se você mandar para o reumato, como ele não consegue encaixar a pessoa dentro de uma síndrome ou de uma doença, ele não consegue pegar os critérios diagnósticos da doença A, B, C, D ou E, F, G, não põe na caixinha a pessoa, ele simplesmente diz, você não tem que tratar. E eu não faço isso, você não faz isso. Quando a gente pega uma pessoa que tem um FAM positivo, a gente limpa a dieta, melhora o estilo de vida, tudo que você fala muito bem nas suas redes sociais, que você é o médico que melhor fala de estilo de vida de modo geral no Brasil, e além de tudo isso, a gente, né, corrige todas as deficiências que porventura estão lá, né? Mas enfim, a gente tem uma visão diferente de doença autoimune. A gente não espera a pessoa desenvolver uma doença super florida, cheia de sintomas, ou que tenha todos os critérios com os exames específicos para poder caber no nome de uma doença, para depois tratar essa pessoa, né? A gente tem essa visão de prevenção e tratamento precoce, né? Infelizmente não é a visão prevalente ainda na medicina, digamos assim, convencional, né? sim. O que eu ia falar naquela hora lá, que você já falou várias substâncias, que é legal vocês depois reassistirem essa live e estudarem essas que a gente falou, tá? Que são alternativas que entram nos principais protocolos das principais entidades do mundo que se prestaram a estudar o que, que a gente pode oferecer para as pessoas para desintoxicar da proteína spike, para ajudar o organismo, já que tem tanta gente sofrendo de pós-spike, tá? E quando o Alan fala é o que tem para hoje, entendam que a grande justificativa para entupir as pessoas de inoculante em 2021, 2022 foi o que é o que tem para hoje. Não tem estudo grande, mas olha, vocês estavam loucos atrás do inoculante, está aqui, ó, temos essa proposta aqui. E a maioria do mundo não questionou, né? Usou. Então por que que agora você está sofrendo de pós-spike? Ah, eu não vou usar não, porque não tem um embasamento científico sólido, tudo. A mesma pessoa que aceitou inoculante, uma dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5 doses, está indo para a sexta? Então, acho bom vocês entenderem que existem tratamentos adjuvantes que ajudam sim, tá? Que tem muitas vezes o respaldo pequeno, mas tem das substâncias isoladas, então em conjunto funcionam. E existe uma timeline favorável, né, Alan? A pessoa não tinha sintomas, desenvolveu pós-exposição para spike, usou o tratamento para ajudar a desintoxicar e melhorou. Quer dizer, gente, princípio da navalha de Ockham. Se tem uma coisa simples que possa explicar o máximo possível de ocorrências em saúde, possivelmente ela é a mais adequada. Então, entendam, pós-spike é uma realidade para a maioria das pessoas, tá? Pós-spike causa ou agrava um monte de sintoma e doença, mas pós-spike tem tratamento sim. Não vai ter com respaldo científico duplo cego, placebo controlado, randomizado, porque se tivesse a indústria farmacêutica já estaria vendendo
isso para você a rodo, né, Alan? Sim, sem dúvida. Não, primeiro que para eles admitirem isso de maneira clara, que não é tão raro quanto eles estão pintando isso daí, né? O prejuízo de bilhões de dólares, né, das principais farmacêuticas seria enorme, né? Eles iam quase que anular o lucro enorme que eles tiveram aí durante o período, né, da pandemia. E aí teria que desenvolver alguma coisa para poder tratar isso que tivesse todas essas características que você acabou de falar, né? Então tem gente perguntando aí, gente, então esse tratamento varia de colega para colega. Por exemplo, tem colega que propõe colocar probiótico para todo mundo, né? Porque eles acreditam que o probiótico vai ajudar na desbiose induzido pelo vírus e talvez pela spike também. Então, os probióticos, você pode tomar um bom pool de probióticos aí. A natoquinase, a dose... Pode falar dose? Nem sei se pode falar dose, pode? Olha, eu falo assim, para os meus pacientes, habitualmente a dose que eu mais passo é tal. Para qualquer proteção, sabe? Então, coloca essa prerrogativa em tudo que eu vou falar aqui, tá? Para os meus pacientes, normalmente, não. Então, é natoquinase 200 miligramas, piquenogenol também por volta de 200 miligramas. Obviamente, faça isso com orientação do seu médico, faça isso com orientação do seu profissional. A dose pode mudar, perfeito? Não estou aqui orientando ninguém a tomar nessas doses, estou falando teoricamente, hipoteticamente falando, tá? O NAC, uns 600 miligramas por dia. A vitamina D depende se você tem deficiência de vitamina D, né? A dose pode variar muito, de 2.000 até 10.000 por dia, até mais do que isso em alguns casos. A vitamina C, tem que ver se você está com deficiência de vitamina C. A curcumina seria de 500 miligramas a 1 grama por dia. A quercetina de 500 miligramas até... A quercetina é um ativo um pouco caro, mas você pode tomar mais, quantidades maiores aí, se você quiser, desde 500 miligramas até 2 gramas por dia. Que mais? Tem gente que usa o dente de leão, né, também para bloquear a spike. Tem gente que usa o pinheiro, né, o extrato de pinheiro, lá, a agulha de pinheiro também, mas isso é uma coisa um pouquinho mais nebulosa aí também, mas você pode usar, por exemplo, o óleo essencial de pinheiro, tem alguns aí no mercado. O que mais, Icaro? Joga aí mais coisa aí. Tem mais NAC, você já falou? 600 miligramas? Falei. Ácido R-lipóico? Isso também é uma boa, né? 300 a 600 miligramas por dia. Não pode tomar mais de 600 miligramas de lipóico, que algumas pessoas podem ter hipotiroidismo, tem que tomar cuidado só com orientação médica. O lipóico é excelente para detox hepático. Para falar de silimarina também, que é outro flavonoide interessante também para detox hepático, tem propriedades anti-inflamatórias. Eu gosto muito do pomegranato, tá? 250 miligramas 2 vezes por dia. Eu acho que é um canivete suíço, tá? Eu gosto muito do azul de metileno, o cloreto de metiltionínio, de 7 a 15 miligramas 2 vezes por dia. Tá? Não muito mais do que isso, porque senão você tem que se preocupar com a parte serotoninérgica, né? O protocolo da FLCC fala em melatonina durante o dia, para algumas pessoas, dia e noite, e fala também da naltrexona, do LDN, né? Podendo ser de 0,25 até 4,5 miligramas. As ultra baixas doses estão bem em voga, né? E assim, eu tenho gostado muito, Alan. Tem uma aula da Leandra, do Pterovita, que é um pterostilbeno avançado, que seria quase 20 vezes mais eficaz que o transresveratrol, mas por conta de ficar no organismo, de entrar melhor no organismo e agir melhor. Pterovita, eu uso 22,5 miligramas 2 vezes por dia, Alan. E vou te dizer, 22,5 miligramas de pterovita 2 vezes por dia vão equivaler aí a uma coisa como 600 miligramas de resveratrol ao dia. É muito eficaz. Na verdade, eu nunca fui usar muito resveratrol, não. Justamente por esse problema aí de absorção que você está falando, mas é bom saber que esse produto aí é bem mais potente que o resveratrol. E eu uso, eu acabei de falar que eu uso azul de metileno e uso a naltrexona por outros motivos, né? Mas você tem estudo falando do azul de metileno contra a spike? Sim, isso aí a Leandra fez uma aula no ano passado. A Leandra é uma farmacêutica muito competente, tá, gente? De uma grande farmácia de manipulação do país. E aí ela passou as substâncias que ela, quando foi para Houston no ano passado, ela viu no congresso da FLCC.
Ah, FLCCC, se eu não me engano. E certo. aí, por isso que eu te falei, ao longo da live de hoje, que ele estava colocado lá como uma das coisas do protocolo também. Entendi. Interessante, né? E engraçado, estava usando então sem saber. Estava usando por outro motivo. É, você usa para você, eu uso É, para mim aqui também. Já coloquei a esposa, tento colocar todo mundo para usar essas coisas, porque funciona bem demais. eu sou A conhecido gente tem como uma homem que mija vitalidade boa, azul. né? Né? Eu sou conhecido como homem que mija azul. Bom, é por um bom motivo, ninguém está pagando suas contas, mesmo que você seja da época do Dr. Manhattan, né? Nem Smurf. Ou seja, ninguém paga suas contas, ninguém paga as minhas. Então, se alguém fala, nossa, você mija azul, eu falo, nossa, como você é enxerido. Enfim, Não, não, ninguém né? falou isso, não. Eu que inventei isso agora. Nunca ninguém me acusou de mijar azul, não. Mas é porque chama a atenção das pessoas por isso, né? Bom, Alan, considerações finais, já que o nosso tempo está quase esgotado. O pessoal tem muito vídeo seu para assistir no YouTube com tudo isso, né? Eu até que pedir desculpa pro pessoal que me acompanha, né? Que a produção do canal tem uns 2 meses que está bem fraco mesmo. Mas eu tenho meus motivos para isso. Mas eu vou voltar a produzir vídeo com mais frequência lá. Isso aí, isso aí. Bom, gente, sigam o Dr. Alan Dutra, tá? DR Alain Dutra, ou pesquisa Alain Dutra Médico no YouTube, na internet. Você vai entrar em contato com o site da HRI, que é a clínica dele, alainuro.com. DR Alain Dutra, Isso. né? Em todas as redes, né, Alan? Instagram, no Facebook, também no Twitter, apesar que eu não faço nada lá no Twitter, eu não arrumei lá ninguém para xingar lá no Twitter, então eu quase não entro lá, entendeu? Eu xingo lá de vez em quando. E as minhas redes são @DR Ícaro Alves, tá bom? Então, em todos os lugares, você pode encontrar mais do meu material, até os livros gratuitos para baixar no dricaroalves.com.br, todos os links estão lá, ou direto no dominesuasaude.com.br, livro com uma introdução do Dr. Alan Dutra, tá? Que muito me honra de ser o cara que fez a introdução do meu livro aqui, e o livro da Gigi.com.br, tá bom? Que Deus muito abençoe, guie e proteja vocês. Alan, sempre um prazer conversar contigo, cara. Deus Igualmente, abençoe sempre aí. também. Deus te abençoe também a toda a nossa audiência aí. Se cuida. Um abraço. Outro, tchau, tchau.